Bom dia, vamos dar início à nossa meditação de hoje. Espero que seu final de semana tenha sido um final de semana abençoado na presença do Senhor. E vamos continuar meditando na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela traz cura, traz restauração para a nossa alma e não podemos ficar nem um dia sem meditar na Palavra do Senhor, amém? Então, na semana passada, demos início à leitura do livro do capítulo 7, mas por ser tão longo, nós lemos apenas os 42 versículos e vamos dar continuidade a partir do 43, amém? Diz assim: a sua oferta foi de um prato de prata, isso falando aqui, vamos falar a partir do 42 para a gente ter um entendimento. No sexto dia chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gedeone. No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia 10º, chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto,
um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi de 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a oferta para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. Como falamos na semana passada, esse capítulo 7, ele vai falar acerca da oferta dos 12 príncipes do altar. Eram 12 tribos, 12 líderes, 12 príncipes, e aqui foi listado as ofertas que cada um deles deram. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que essa oferta, ela foi idêntica. Eles deram as mesmas coisas. E esse propósito aqui, como diz o versículo 13, propósito na adoração, essas vasilhas eram necessárias para guardar as ofertas de grãos, que indicava uma indicação de cada presente tinha um propósito e todos eram separados para o propósito de Deus na adoração, ou seja, cada oferta, seja um novilho, seja um recipiente de prata, cada recipiente, cada vasilha, cada utensílio tinha um propósito específico. E o que eu quero falar conosco para a nossa meditação hoje? É que Deus, ele se agrada quando seguimos princípios, porque o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Aqui no versículo 89, e Deus falou, Deus foi ouvido, não visto, a comunhão com Deus seguiu a adoração e as ofertas de sacrifício. Deus, ele ele disse a Moisés como ele queria. Aqui no primeiro capítulo do versículo 7, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e aí vem tudo isso aqui a partir do versículo 4, disse o Senhor a Moisés. Então Deus, ele orientou a Moisés como que ele queria cada presente, quais eram os príncipes. Então isso nos fala que Deus, ele é um Deus de princípios, Deus, ele é um Deus de propósitos, e ele tem propósitos na sua vida, mas para isso é necessário, para que se cumpram os propósitos de Deus em nossa vida, é necessário que eu e você possamos cumprir também os princípios de Deus, zelar pelos princípios de Deus. E aqui nós lemos uma leitura muito extensiva, 89 versículos, mas que 12 líderes, 12 príncipes de
tribos, eles cumpriram as ordenanças do Senhor e levaram cada utensílio, seja de ouro, seja de prata, seja incenso, seja de animal, seja de farinha de trigo. Eles levaram como um ato de adoração. Que eu e você possamos entender que tudo que fazemos para Deus significa que estamos adorando a Ele. A adoração não é só você cantar. Você adora o Senhor quando você o obedece. Você adora o Senhor quando você ajuda um próximo. Porque o Senhor diz na sua palavra: tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me deste de vestir. E aí, na parábola, ele é questionado: mas quando, Senhor, o Senhor teve fome? Quando teve frio? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos? Então, que nós possamos reconhecer esse Deus de propósito, que tem um propósito sobre a nossa vida, e que possamos identificar se estamos cumprindo esses propósitos ou não. Amém? Que possamos meditar nessa palavra, porque aqui 12 príncipes cumpriram os propósitos de Deus e entregaram, levaram para o tabernáculo aquelas ofertas que tinham sido designadas. Ninguém levou algo a mais do que o outro para aparecer, não, eles levaram exatamente o que Deus havia pedido. Então, que nós possamos ser obedientes, seguir aos propósitos, seguir os princípios do Senhor, seguir os mandamentos. Amém? Para que possamos ir bem em tudo que possamos fazer. Que possamos meditar nessa palavra. Que Deus venha te dar uma tarde, um dia abençoado. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.